E vamos então para mais um pit stop antes de continuarmos a leitura da saga principal. Mais ou menos, mas enfim. Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro, este é o canal Então Eu Li, e hoje vamos falar com vocês sobre o livro O Vento pela Fechadura. É uma história de A Torre Negra. Antes de mais nada, recadinhos. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo, falando sobre o universo da Torre Negra, que eu chamo Em Busca pela Torre Negra, onde estou lendo todos os livros que de alguma forma têm relações totalmente diretas. Para você conhecer todos os livros que eu estou lendo, a ordem de leitura e tudo mais, existe um vídeo específico. Segunda coisa, talvez esse vídeo possa conter spoilers dos livros anteriores, então fique por sua conta e isso. O Vento pela Fechadura foi lançado logo após o King terminar de ler A Torre Negra, só que esse livro se passa entre os livros 4 e os livros 5, ou seja, entre o Mago e Vidro e entre Lobos de Cala. O King decidiu, depois de muitos anos, percebeu que faltava uma peça do seu quebra-cabeça para completar ainda mais o universo da Torre Negra. Por conta disso, ele acabou lançando este livro aqui. O King fala que quem nunca leu A Torre Negra vai entender de certa forma, mas é muito melhor você ter lido todos os outros contos. Você, para as pessoas que já leram, né, no caso, leram todos os livros e depois leram esse, para revisitar os seus longos amigos. Mas eu que estou lendo pela primeira vez esse livro, então foi muito interessante e não senti tanta saudade, já que eu estou já habituado com o Roland e tudo mais, mas eu acredito que quando eu terminar de ler todos os livros da saga eu vou sentir saudade. Muitos consideram então esse livro como 4.5 e ele vai abordar muitas coisas. Por mesmo sendo um livro curtinho, que dá para ser lido entre 3 dias, 2 dias, enfim, se você se dedicar bastante, ele vai contar a história do Roland. Esse livro então se passa eles caminhando, indo para Calas, e até que acaba tendo uma tempestade muito forte e eles acabam se abrigando num certo lugar ali. Então Roland decide, para acalmar todos e passar o tempo, contar uma história. Esse livro então é dividido em 3 partes. E primeiro ele se passa no nosso hoje, né, o Roland e seu catete. Depois ele passa uma história, ele conta uma história, e dentro dessa história tem outra história. E aí volta tudo. Não sei se fez sentido, mas o King aborda isso de uma forma muito legal. O Vento pela Fechadura, coincidentemente, tem um certo personagem que aparece com muita recorrência na saga. Olha, quem será? Randall Flagg. Bom, a história então que o Roland conta para o seu catete é de uma certa vez que o pai dele acabou pedindo para ele e o seu amigo irem para uma cidade fazer uma certa investigação de um animal imenso que apareceu para assustar a população. Até que em um certo momento o Roland encontra um menino, e para acalmar esse menino ele acaba contando uma história que a sua mãe contou para ele, que chama O Vento pela Fechadura. Esse livro ele dá uma certa base para entender ainda mais porque o Roland odeia uma certa pessoa e porque ele busca totalmente matar ela. Pra variar, o King ele consegue explorar muito bem todos os personagens dessa obra, e é muito interessante ver a construção dos personagens em relação à sua dicotomia. Não existe bonzinhos e pessoas más, existem pessoas que são boas e más ao mesmo tempo, que tomam decisões baseadas no que a gente quer. Enfim, eu particularmente não gostei tanto do Vento pela Fechadura. Achei um livro que deu uma brochada no certo sentido. Eu acho que se eu já tivesse lido todos os 7 livros e depois ter lido esse, eu gostaria um pouco mais. Mas como eu estou seguindo uma outra ordem, que é uma ordem mais interessante, digamos, para ler e entender mais ou menos um contexto geral, já que eu estou há um bom tempo abordando o passado do Roland, foi bem interessante. Bom, então é isso. Hoje eu falei pra vocês bem brevemente sobre O Vento pela Fechadura. Não quero me estender muito para falar deles, para não dar muitos spoilers, mas é uma fábula bem interessante que o King acaba narrando aqui. E é uma pausa interessante, vamos dizer assim. Bom, então nos vemos semana que vem para abordar sobre o livro O Talismã. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!